Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa variante muito bacana que é o H5 no oitavo lance da Najdorf Attack inglês. Realmente esse lance ele freia muita coisa. As brancas têm que se readaptar e mudar o plano. Vamos mostrar três partidas, pessoal, que são as três primeiras do histórico dessa variante. E eu acho muito interessante porque são dois nomes bastante fortes aí, dois grandes mestres. Lá em 95, tá, as três partidas jogadas em Moscou. De brancas, sempre vai ser o Peter Svidler. Peter Svidler, tá, pessoal? É aí um jogador russo aí da Elite, foi da Elite por muitos anos e até hoje um dos maiores especialistas na Grunfeld. E de negras, um nome que não é muito conhecido, tá? Mas é um autor, é grande mestre russo também, um autor de vários livros de abertura muito interessantes, Konstantin Sakaev, tá? Konstantin Sakaev. E pelo que eu pude ver aqui nas minhas pesquisas, foi o Sakaev que inventou isso aí. Esse H5, ou descobriu, né? Não sei qual é a palavra que você prefere, inventou ou descobriu? Vamos lá, pessoal. Junto com o vídeo de teoria, fica muito fácil de entender essas partidas aqui. Claro que 95 os computadores não eram tão potentes quanto agora e não se tinha navegado esses mares aqui. Então muita coisa que o Svidler jogou, que hoje a gente facilmente diz que está errado, lá em 95 não era bem assim, porque tudo era muito desconhecido. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E3. E para a gente chegar nessas posições, pessoal, a gente tem que jogar E5 agora, cavalo B3, as brancas têm que jogar cavalo B3, bispo E6 para controlar a casa D5, isso é muito importante, F3 e agora o H5, tá? E aí o Svidler tocou cavalo D5. E o Konstantin Sakaev tomou de cavalo, que não é a melhor escolha. E por D5, bispo F5, e o Svidler joga A4, que também não é a melhor escolha é bispo D3. Eles vão jogar esses lances? Vão, mas tudo atrasado. Cavalo D7, A5, freou os peões, assim como se faz na Najdorf do bispo E2, torre C8, contra-ataque na coluna C, bispo D3, agora sim, o lance que modernamente se sabe que deve ser feito antes. As brancas têm que trocar esse bispo mal o mais rápido possível. Bispo D3, dama D3, G6. Olha aí, pessoal, as jogadas das negras, depois que trocam aí algumas peças, é isso aí, vai apoiar o peão de H5 com G6, o bispo vai vir para G7, vai rocar pequeno, vai botar a torre em C8. E é mais ou menos isso. Roque, bispo G7, C4, roque, cavalo D2. E aí, se vocês conferirem o vídeo da teoria, a gente mostra que quando troca e recaptura, em D5, tá? E recaptura de cavalo, eu tô no lance 17, nesse momento aqui, ó. Cavalo D5 e recaptura de cavalo, tá? A gente mostrou que as negras estendem muito os peões do flanco rei. Vou voltar aqui pro lance 17. E o Constantin faz o mesmo plano, F5, só com o rei rocado, ou seja, entre aspas, mais perigoso. Mas o rei branco também já está rocado, né? E ele vai conseguir as mesmas coisas, só que de uma maneira mais segura. Dama A3, atacando o peão de D6, dama E7 defendeu, torre de A para C1, E4, abrindo aí o centro, estendendo bem os peões, F por E4, F por E4, torre de F para E1, o Peter Svidler não quis troca de torre. Cavalo E5, o cavalo conquista essa casa, que nem na variante teórica que a gente viu. Bispo B6, tirando a nossa casa de D8 e C7 para dama. Bispo H6 atacando o cavalo lá em D2. Bispo E3 volta, propondo troca, e aqui eles repetiram posição, pessoal. Grande mestre faz disso e a partida empatou. Mas eu achei bastante interessante, porque a gente consegue, comparando com a teoria atual,
ver como as coisas se desenvolveram. A outra partida é também Peter Svidler versus Konstantin Sakaev. E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6. Essa vai ter um desenvolvimento interessante. Cavalo que foge um pouquinho do que a gente viu até agora. Bispo E3, E5, cavalo B3, bispo E6, F3, H5, F4. Que é um lance também que, pela teoria, não se recomenda mais, tá? Só para efeito de ilustração, eu tenho um arquivo antigo aqui com os comentários do Peter Svidler. Ele dá aqui, é interessante ver a opinião dele. Dama E2, que é uma das linhas atuais, né? Cavalo de BD7, F4, B5, F5, bispo C4, com avaliação de posição indefinida. Não gostei do bispo C4, mas não tem o que fazer, né? Porque senão o bispo está perdido. Porque se a branca trocar, nós somos obrigados a recapturar de peão e nós perdemos a nossa coluna C semi-aberta, que é o nosso orgulho. É por isso que a gente joga a siciliana, para contra-atacar as brancas na coluna C. E a gente perde, porque a coluna fecha, né? E é interessante essa troca de peões, porque os peões das brancas estão em casas brancas. Tá, e agora o cavalo ficou meio que sem casa, ele vai ter que voltar para C1. Mas enfim, né? É uma posição aí que, não sei, talvez. Eu nem passei no computador, pessoal, nem vou passar porque realmente o comentário é muito antigo. Mas talvez o correto aqui não seja jogar B5, e sim trocar o peão. O Svidler também dá cavalo D5 e comenta a troca de cavalo com o cavalo. Interessante, hoje está bem estabelecido que é com o bispo. Peão, bispo F5, A4, cavalo D7, A5, G6, trancando as casas de saída para o bispo. Né? Então realmente esse bispo ele tem que ser trocado pelo cavalo. Porque daqui a pouco ele está sem casa. Monta assim H13, G4, claro, vai ter que tirar a torre também, ou fianquetar o bispo, mas o bispo branco de casa clara pode ficar sem casa. E ele dá assim com a avaliação com a dupla flechinha, né? Ataque e contra-ataque. Então, partida completamente em aberto. Bom, jogou o F4. Agora é que vem uma parte interessante aqui nessa partida que eles jogaram. E, bom, o que eu mostrei na teoria foi E por F4, bispo por F4, cavalo C6, e as negras não têm maiores dificuldades aqui. Mas tem um lance que exclama nessa posição, pessoal. Voltando aqui. F4, negras jogam e obtêm vantagem. Quiz. Cavalo G4, pessoal. Cavalo G4. Por isso que eu achei que essa coleçãozinha de partidas valia a pena da gente revisar. Cavalo G4, bispo D2, agora vem E por F4, olha a sequência que interessante. Bispo por F4, para manter a pressão, manter a iniciativa. Negras jogam, quiz. G5, G5, pessoal. Bispo lá para C1, bispo G7, H3, cavalo E5, e dessa casa ninguém tira esse cavalo, por enquanto. Claro, tem bispo de casa escura, pode tirar, mas não tem peão. Bispo volta para E3 e G4. E aí, pessoal, houve um empate de comum acordo. Puxa vida, agora que a partida vinha se desenvolvendo, né, acordaram um empate. Bom, eles são russos, eles que se entendam, né? Mas uma pena que não seguiu, tá? Mas aqui as negras têm pequena vantagem, tá? Tem pequena vantagem. E eu diria que numa partida aí de torneio ou mesmo de blitz entre amadores, olha, isso aqui dá coisa interessante, pessoal. Porque o nosso cavalo vai desenvolver por C6, a gente vai ter um domínio central, peças muito ativas. Nós vamos jogar a torre para C8, provavelmente nós vamos rocar pequeno e vai ser uma partida bem legal. Então,
essa linha aqui eu achei muito interessante, tá? Se pintar aí um F4, tá, pode trocar e desenvolver facilmente com o cavalo C6, né? Mas o cavalo G4 eu acho que é uma ideia bastante interessante. E expandir no flanco rei. E é isso aí. Vamos para a luta no tabuleiro, tá? E aqui eles acordaram um empate. Que pena. E a última partida. Só que eu me enganei, pessoal. Essa aqui não é do Peter Svidler contra o Sakaev. É do Vitor Bologan contra o Sakaev, outro grande mestre. Jogado em São Petersburgo no mesmo ano, 95. Então o Sakaev estava jogando isso aí contra todo mundo, pessoal. Tá? E o Bologan joga uma linha mais moderna. Dama D2. Veio cavalo de BD7, A4, Bispo E7, A5, Roque. Vejam que as brancas seguram o nosso contra-ataque com B5, mas isso aí muda muito pouco na posição. Né? Não consegue muita coisa. Bispo E2, Torre C8, Roque, cavalo C5. Essa casa na siciliana para o cavalo sempre é interessante. Aí o Bologan simplificou. Cavalo por C5, D por C5. Negou a troca de damas, dama E1. Sim, porque aí vai para empate rápido, né? Troca a dama ali, igualou. C4 para restringir as peças brancas. Rei H1. Cavalo D7. Cavalo A4. Bispo D6 e concordaram um empate em 17 lances. Pessoal, isso aqui é o começo da partida, né? E eles já fizeram o famoso empate de grande mestre. Mas eu gosto da posição para as negras, tá? Tem luta aqui, tem jogo, tá? Nós temos até um potencial ataque no flanco rei com o avanço do peão H, por que não? E claro, a gente tem que cuidar aqui a casa C5, o nosso peão C4 está segurando bastante ali o bispo. Eu vejo essa posição aqui com bons olhos para as negras. Eu acho que aqui tem jogo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas 3 partidinhas, para a gente entender melhor as nuances aí da Najdorf ataque inglês com o avanço em H5, certo? Não deixe de escrever a sua sugestão aqui na área de comentários. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.